Bom dia, pessoal! E aí, tudo bom com vocês? Bom, gente, vocês que estão aí em quarentena, chegaram no canal, descobriram nossas histórias, vai aqui embaixo no link, no box de informação, tem a playlist do Mundo Gringo. Aqui no YouTube também, né? Onde se acha aí as playlists. Tem a playlist do Mundo Gringo, clica aí, mais de 600 histórias para vocês. Vá lá, se divirta. Temos aí 10 temporadas de Mundo Gringo para vocês verem tudo quanto é tipo de história que vocês puderem. E vamos a mais uma história de hoje. Oi, Dani, tudo bom? Me tornei adicta do seu canal. Cada história me traz uma reflexão. Bom, meu nome é Ana. Minha vida com certeza tem vários aspectos que renderiam várias histórias para o seu canal. Entretanto, a história de hoje vai ser com a minha mãe. Minha mãe foi uma mãe solteira de uma família muito católica. Quando ela engravidou de mim, há 48 anos atrás, foi um fato muito constrangedor para a família e para a família toda, para os pais, para a mãe, as irmãs, tanto que fizeram muito pouco caso dela. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito geniosa, daquelas que não levava desaforo para casa, e isso causou muitos problemas à minha mãe. Eu não sei muito a respeito do meu pai, apesar da minha família toda conhecê-lo. Até onde eu sei, ele mora perto da casa de uma das minhas tias. Até hoje eu nunca vi, nem sei o nome dele e nunca me interessei em saber. Eu soube que a mãe dele não gostou muito quando a minha mãe engravidou e ela se metia muito no relacionamento deles. E meu pai não defendia minha mãe. Ele era tipo bananão, sem opinião e manipulado pela mãe dele. E acabou que a minha mãe o colocou para correr. Isso tudo é o que eu sei. Minha mãe continuou, portanto, morando com a minha avó. Nessa época, meu avô materno já havia falecido. Um dos irmãos da minha mãe tinha problemas com bebida e era violento. E sempre havia atrito com esse meu tio e a minha mãe, pois ambos tinham personalidades fortes. Para você ter uma ideia do gênio da minha mãe, conta-se que uma vez uma senhora fofoqueira do bairro onde a minha mãe morava fez uma fofoca da minha mãe e ela foi lá tirar satisfação com uma chave de fenda na mão, dizendo que iria enfiar na barriga dela. Felizmente a turma dos deixa disso, apartou e nada aconteceu. Mas por aí você vê qual era o temperamento da minha mãe na época. Quando eu estava com 1 ano de idade, algo aconteceu que mudaria nossas vidas. Minha mãe se converteu à fé evangélica e isso caiu como uma bomba na minha família. Eles não aceitavam de jeito nenhum. Diziam que minha mãe estava renegando a religião dos pais e que isso era um pecado mortal. Houve muitas brigas, discussão. O ambiente não era nada bom entre minhas tias e meus tios. Um certo dia, estava tendo um almoço de família, se não me engano, para comemorar o Dia das Mães. E meu tio alcoólatra chegou e começou a provocar minha mãe, tirando sarro da igreja, da Bíblia, essas coisas. A briga tomou uma proporção tão grande que acabou que meu tio expulsou minha mãe de casa. Ou ela saiu por conta própria, eu não lembro, essa parte eu não tenho muita certeza. O fato é que minha mãe saiu comigo no colo e eu soube que ela passou a noite comigo na rua. Nem imagino como deve ter sido isso para ela. Eu soube depois por alguém que ela confidenciou que pensou em se jogar da ponte comigo naquela noite. Ela chegou a ficar parada lá olhando para baixo. Mas um casal vinha passando e provavelmente perceberam as intenções dela, puxaram conversa, foram falando e acalmando. E hoje eu entendo que foram anjos que Deus mandou para aquele momento de aflição. Quando o dia amanheceu, ela foi na casa de uma amiga que a acolheu. E essa amiga tinha uma vizinha que havia perdido um filho de colo por causa de uma doença. E naquele dia faziam 2 anos que o bebê tinha morrido. E ela estava triste, estendendo roupa, com lágrimas nos olhos. A minha mãe e a amiga foram na casa dela junto comigo. Quando ela me viu, o sorriso dela se iluminou. Ela pegou muito amor por mim desde então. Minha mãe foi trabalhar na casa dessa senhora, que até hoje eu chamo ela de tia. Essa senhora é uma pessoa muito boa, nos ajudou muito nesse momento e em outros que iriam acontecer. Mas por outro lado, ela tinha um defeito, afinal ninguém é perfeito, né? Ela se sentia como a minha mãe
e meio que tratava minha mãe como empregada e meio que me adotou, entendem? Gerou muitos ciúmes da minha mãe. Isso gerou muitos ciúmes da minha mãe e os problemas começaram. Essa minha tia, que ela chama de tia, né? Tinha um quarto nos fundos da casa e propôs a minha mãe continuar ali e que arrumasse um outro trabalho e que ela cuidaria de mim. Ela fez isso e depois de um tempo ela se mudou de lá, arrumou um lugar modesto para morar. Naquela época não era como hoje, não tinha creches da prefeitura para você deixar o filho enquanto trabalha. Então minha mãe se viu obrigada a me deixar na casa dessa minha tia postiça e eu passava lá a semana toda. E ela me buscava apenas para passar os finais de semana com ela. Dani, a imagem que eu tenho na minha mente é de domingo à tarde, quando minha mãe me levava de volta para passar a semana lá. Eu não queria ficar sem minha mãe. Eu sempre pedia para ela deixar alguma coisa dela de lembrança. Ela abria a bolsa e pegava algo e deixava comigo. Ou era um espelho, uma caneta, e eu ficava com aquilo na minha mão durante a semana inteira. Eu não era maltratada nessa casa, de jeito nenhum, mas eu queria estar com a minha mãe. Ela sempre ia embora com o coração apertado, e hoje eu fico imaginando a dor que ela passar por isso. Morei na casa de algumas pessoas também. Algumas delas eram indicações de pessoas que cuidavam de crianças. Em algumas dessas casas tenho lembranças ruins. Eram pessoas diferentes do nosso modo de ser. Tinham palavrões, gritarias e isso me assustava. Minha mãe morou em alguns lugares precários. Quando eu estava com ela nos finais de semana, me lembro sempre de vê-la num lugar diferente. Nosso relacionamento assim começou a ficar difícil. Era a primeira vez que eu ia morar com a minha mãe. Eu estava crescendo e na época eu respondia muito. Minha mãe passava por muito estresse e acabava me batendo muito. Era sempre brava e isso nos afastou. Eu não tinha uma relação de afeto físico com a minha mãe. Apesar de saber que ela sim me amava e fazia de tudo por mim, mas não tinha beijos, frases como eu te amo. E hoje eu sei a importância desses gestos com uma criança. Minha mãe me educou para ser independente, sem mimimi. Com 13, 14 anos, eu lavava minha roupa, fazia minha comida, limpava a casa, enfim. A minha mãe trabalhava o dia inteiro e eu cuidava da casa. Ela era uma pessoa exigente e ela sempre cobrava que eu fizesse tudo certo. Se eu lavava mal a louça, ela fazia eu repetir o trabalho. Nessa época, ela já tinha um emprego melhor e estável, pois ela havia passado em um concurso público e como funcionária concursada, ela não seria demitida. Minha mãe trabalhava muito, mas era uma função de base e ganhava pouco. Ela pagava aluguel e o resto ficava difícil. Desde a conversão da minha mãe, eu fui criada na igreja e isso era muito importante na nossa vida. Minha mãe não era mais aquela mulher que anos atrás quis enfrentar a fofoqueira com a chave de fenda na mão. Ela era uma mulher quebrantada pela vida e hoje entendo que essa é a maneira que Deus permitiu para moldar nosso caráter. Dani, durante toda a minha adolescência, o meu relacionamento com a minha mãe foi difícil. Eu cheguei a dizer uma vez que eu a odiava. Ela me prendia muito, tinha medo de acontecer algo comigo, mas naquela época eu via isso como, ai, a minha mãe não me deixa ser feliz. Ah, adolescentes, né? Ela disse. Dani, durante esse período eu soube de pelo menos 2 pessoas que pediram minha mãe em casamento, mas ela nunca aceitou. Anos mais tarde, eu sei que ela abriu mão da vida amorosa dela, pois ela tinha medo de colocar um homem dentro de casa comigo lá dentro, pois ela não queria que nada de mal acontecesse com a filha. Minha mãe sempre me colocou em primeiro lugar. Até hoje eu vejo como uma das maiores provas de amor que ela me deu. Eu sei que cada pessoa tem uma história e contextos de vida diferentes, mas eu acho muito estranho ver mulheres expondo crianças a situações de riscos, colocando namorados em casa, padrastos. Minha mãe assumiu a responsabilidade de ter me gerado desde o primeiro dia. Minha mãe fez de tudo, até eu conseguir me formar na escola técnica, super reconhecida, com um curso muito bom. Mas infelizmente eu não consegui me formar numa faculdade. Mas isso se deve muito a mim, que quando jovem não dei valor a estudar. Acabei no trabalhar.
Anos mais tarde, minha mãe uma vez me chamou para conversar e passamos nossa vida a limpo. Ela me pediu perdão por ter sido tão dura, lamentou ter exigido tanto de mim durante minha infância e adolescência. Eu, por minha vez, pedi perdão pela maneira que a tratei. Foi um momento de redenção. Eu me casei há mais de 25 anos atrás. Hoje eu tenho um filho na faculdade com um ótimo trabalho. Minha mãe se aposentou e se dedicou os últimos anos ao Evangelho. Ela viajou para 23 países em missões e algumas vezes a passeio. Nesses últimos anos, ela sempre morou perto de mim. Há 3 anos, minha mãe teve um AVC, resultado de um quadro de diabetes e pressão alta. O AVC deixou sequelas. Ela passou por uma reabilitação longa e cansativa, conseguiu voltar a andar, mas os movimentos do braço nunca mais foram os mesmos. Ela perdeu as funções cognitivas e não conseguia mais usar um computador, escrever, ler. Mesmo assim, ela podia andar. Minha mãe, apesar de pouco estudo, sempre foi muito inteligente. Na igreja, ela ocupou posição de liderança, pois ela conhecia muito bem a Bíblia. E por ser uma líder nata. Um dia ela caiu na rua e acabou fraturando a perna e o pulso, e depois disso não teve mais condições de andar na rua sozinha. Minha mãe sempre foi extremamente ativa, trabalhava, viajava, tinha muitos amigos, tinha um ministério na igreja e de repente se vê naquela situação em casa. Acho que foi aí que a depressão apareceu. No segundo semestre de 2018, ela começou a ter dores no corpo. Em setembro, levei ela ao pronto-socorro e descobrimos que ela estava com câncer no ovário. O câncer já estava muito avançado. Ela ficou internada e nunca mais voltou para casa. Nos 2 meses que ela ficou internada, minha mãe lutou muito. Ela chegou a ser entubada, fez hemodiálise. Os rins falharam até que ela não resistiu. Durante esse período que ela esteve internada, nos momentos que ela estava lúcida, eu nunca vi a minha mãe reclamando daquela situação ou se lamentando. Algo que marcou muito foi suas amigas que estiveram lá, rezaram comigo nas noites do hospital. Meu marido também cuidou dela como se fosse a própria mãe dele. No velório dela havia muitas pessoas. Eu me senti abençoada, pois apesar da dor da perda, eu vi que Deus tinha sido bom e misericordioso com a gente por tantos anos. Por que eu resolvi escrever essa história? Deixa eu fazer um parêntese. Nessa mesma época em que minha mãe teve câncer, um amigo meu que mora nos Estados Unidos passou uma situação semelhante com a mãe dele e ela também faleceu. Ele me contou que dia antes de morrer, ela planejou seu velório, deu instruções sobre quem queria ser convidado. Achei aquilo bizarro, pois aqui no Brasil não temos esse costume. Então eu vi que eu falhei com a minha mãe. Eu nunca agradeci o desprendimento que ela teve. Eu deveria ter abraçado ela mais, beijado mais, dito como ela era importante para mim e como ela fez a diferença nessa terra. Minha mãe deixou um legado. Ela é lembrada por todas as pessoas como uma pessoa íntegra, como alguém com caráter, como exemplo de vida para os outros. Eu ainda lembro de quando ela trabalhou em uma empresa que servia refeição para os funcionários e ela comia o mínimo possível para levar a maior parte para eu jantar à noite. Minha mãe teve uma vida difícil, mas também teve muitas alegrias. Eu sou muito grata a Deus por tudo que passamos, pelas lutas, pelas lágrimas, pelas enfermidades e pelas alegrias, pois conforme a palavra de Deus nos ensina, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí ela manda algumas fotos dela e da mãe dela, e essa história ela quis fazer como se fosse uma homenagem à mãe dela, à memória da mãe dela. Eu acho muito lindo isso, porque é muito... Gente, por isso que eu falo, é muito bom a gente fazer a diferença na vida das pessoas, seja na vida do seu filho, da sua vizinha, da sua sobrinha, da sua mãe, do seu marido. As pessoas vão lembrar de vocês de uma forma diferente. É muito bom a gente poder olhar para trás e pensar, nossa, o que essa pessoa fez por mim?
Eu, assim, eu lembro com a minha mãe e do meu pai, assim, com muito carinho, muito carinho. Eu fico muito feliz, sabe? O meu pai, por exemplo, ele foi uma pessoa que ele ajudou muito outras pessoas. E eu fico muito feliz quando alguém chega pra mim e fala: Nossa, Daniela, eu lembro do seu pai assim, 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 ele me ajudou tanto numa época assim, assado. Então, assim, é muito bom, sabe? Eu acho que pra mim, que sou filha, ouvir isso. Então, eu acho que o que ela quis dizer é: vamos mostrar mais nossos sentimentos, principalmente hoje a gente tá passando, né, um momento difícil no mundo. Todas as pessoas estão passando, não é só eu, não é só você. Acho que a população mundial hoje está passando um momento difícil, um momento de incertezas, um momento que a gente não tem muita certeza de nada do futuro. Acho que é a primeira vez que a gente não consegue fazer muitos planos, a gente não consegue pensar muito no que está por vir, porque a gente não sabe, né? Se isso vai acabar hoje, amanhã, depois, daqui um mês, 6 meses, um ano, como vai ser. É um momento de muitas incertezas. Eu acho que é um momento da gente se manter unido, um momento de você olhar para o lado e falar para as pessoas que fazem a diferença na sua vida o quanto você é importante, quanto elas são importantes para você. Não deixe de falar um eu te amo pro seu marido, pro seu filho, pra sua mãe, pro seu pai, sabe? Não deixe que coisas às vezes pequenas se transformem em coisas grandes. Não deixe, sabe, que tente refletir mais, tente não deixar assim, que às vezes mesquinharias, que coisas que poderiam ser resolvidas talvez de uma forma mais fácil, né? Estrague a sua vida, talvez, ou talvez por orgulho, você hoje está aí sem falar com seu filho, ou sem falar com a sua mãe, ou sem falar com seu pai, né? Muitas vezes a gente se acha dona da razão, a gente acha, ah, mas eu tinha razão, aquilo. Não interessa mais quem tinha razão, gente. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo no mundo hoje. O mundo está tão incerto. A gente não tem certeza nem se vai estar vivo amanhã. Tem um vírus dominando o mundo, que pessoas, sabe, estão pegando, estão morrendo, milhares de pessoas que a gente não sabe ainda como combater, da onde veio, para onde vai, o que vai acontecer. Empresas enormes fechadas, pessoas desempregadas, pessoas passando problemas financeiros, um caos. E imagina no meio desse caos ainda ter que, né, lidar com angústias, ressentimentos. Então, assim, olhe para o próximo, olhe mais para quem está do seu lado, olhe para as pessoas que te ajudam, olhe para o seu filho, olhe para sua filha, dê força a ele, fale todos os dias quanto você os ama, olhe para o seu marido, para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, né? Vamos fazer desse momento um momento de reflexão, que eu tenho certeza, eu acho que a história dela foi perfeita para essa hora, porque a gente sim, a gente faz tudo por um filho, a gente faz tudo pelas pessoas que a gente ama. E a gente sabe que as pessoas também que amam a gente fazem as coisas pela gente. Mas, gente, nem tudo na vida vai ser 100%. Nem todo mundo vai tomar as decisões que a gente queria. Às vezes a gente fala, ai, minha mãe é um saco, que minha mãe... Mas pode ter certeza que muitas vezes ela quer seu bem. Ou, ai, meu filho não... Mas, sabe, às vezes filho é adolescente, ele tá achando o caminho dele. Não é tudo que a gente fala também que ele vai concordar com a gente. As pessoas, a gente tem que respeitar mais o próximo, respeitar mais a opinião das pessoas, respeitar mais como... Você viu, a mãe dela foi expulsa porque entrou para a igreja. Respeita a religião das pessoas, sabe? Respeita as pessoas, respeita as escolhas delas. Talvez o que é bom para você não vai ser bom para fulano, o que é bom para fulano não vai ser bom para você. Então, assim, eu acho que o mundo tá precisando disso, das pessoas se respeitarem mais, entenderem mais o próximo. Muita gente fala assim, ah, Dani, eu gosto de ver suas histórias, mas, pô, você tinha que ser igual fulana de tal, cicrana, que vai e faz. Eu não tô aqui pra julgar ninguém. Eu também já errei tanto, 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 sabe?
Vocês acham que todas as escolhas da minha vida eu fiz certas? Não. Já errei muito. Por que eu vou julgar alguém que também fez uma escolha errada? Sabe? Por que eu vou sair por aí dando chapuletada numa mulher que senta no computador para desabafar comigo? Pra que eu vou falar que ela... Ai, você não pensa? Você é assim? Você é assim? Não! Aquela hora ela achou que aquilo era o certo pra ela. Aquela hora ela achou ali que aquela pessoa era certa pra ela. Aquela hora ela achou que aquela atitude era certa pra ela. Que bom que temos tantas mulheres que erraram e vieram aqui nos contar. Pra quem sabe a gente possa abrir os olhos e pensar, nossa, quando eu estiver numa situação assim, ou nossa, eu passei uma situação assim, nem pensei nisso. Então, assim, eu aprendo muito com o erro das pessoas. Aprendo muito com os meus erros também, sabe? E eu não tô aqui pra julgar ninguém. Eu tô aqui pra uma maneira, talvez, de desabafar. Por mim, as pessoas desabafam, sabe? Esses dias eu contei uma história que a menina falou, nossa, Dani, foi tão bom ouvir a história contada por você, eu me senti livre daquilo, me senti... E como eu ouço sempre... Então eu nunca vou julgar vocês. Eu nunca, por pior que possa parecer a história, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não sou dona da razão, não sou dona da verdade, eu não sou dona de nada. Eu estou aqui como amiga para ler a história com respeito, respeitar vocês. Por isso que eu falo sempre para vocês, respeitem também nos comentários, não julguem as pessoas, sabe? Talvez você não sabe o que aquela pessoa está vivendo naquele momento, você não sabe o que estava acontecendo com ela aquela hora. Eu aprendi muito a não julgar. Eu já julguei muitas pessoas. Sim, de apontar o dedo, falar, não. Mas hoje eu aprendi que a gente não tem que julgar ninguém. As pessoas, elas fazem aquilo que elas acham que é certo. E se ela acha que é certo, ela tem que fazer. A gente está aqui para evoluir. A gente está aqui para crescer. E a gente só cresce no erro, infelizmente, na dor. E é assim que a gente vai crescer cada vez mais e juntas aqui, tá bom? Beijo no coração de cada uma de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!